Olá, eu sou Irma Galhardo, cordelista. Estou aqui para ministrar uma oficina de literatura de cordel para o projeto Capacitando e Empoderando. O projeto Capacitando e Empoderando foi contemplado com o Prêmio Aldir Blanc Tocantins de Comunidades Quilombolas. E hoje a gente ministra uma oficina especialmente para você da comunidade quilombola Redenção. Nós estamos disponibilizando um pacote de oficina, o projeto está disponibilizando essas oficinas e você vai poder acessá-las a qualquer tempo no canal do YouTube da Ecoterra ou aqui no blog do projeto. Esta oficina, esse projeto, é uma iniciativa do Arte e Meio Ambiente em parceria com a Ecoterra e, como eu disse, através do edital Aldir Blanc Tocantins de Comunidades Quilombolas, com apoio do governo federal e do governo estadual. Então, a gente fala de literatura de cordel. Se você está acompanhando todas as oficinas, você já viu a oficina de poesia. Essa aqui é como se fosse uma continuação daquela. É como se fosse uma sequência. Se você não viu ainda, então volta lá, veja e depois veja essa, que vai ser bom, porque lá tá mais uma base, assim, falando que é poesia. Aqui a gente vai falar especificamente de uma forma de poesia que se chama literatura de cordel. Literatura de cordel é a poesia popular, é a poesia que brota do povo, ela não tem sofisticação, ela não tem burilamento, não tem lapidação, sabe? É como se fosse uma joia bruta. Eu não disse na outra oficina de poesia que o poema é uma joia muito especial? A literatura de cordel é uma joia especial, só que não é lapidada, é uma joia bruta, porque nasce da cultura popular, ela brota de pessoas que não tiveram acesso à escola regulamentar, que não tiveram acesso à norma culta. Muita gente que escreve literatura de cordel nem chegou aí à escola, outros nem sabem escrever, criam só de mente, só de cabeça, só de memória, né? No caso, um cordelista bem famoso do Nordeste, o tal do Cego Deraldo. O Cego Deraldo era cego, ele não dominava as normas de escrita, ele não dominava a escrita. E, no entanto, ele deixou uma obra vasta porque ele criava de cabeça, memorizava e falava, e algumas pessoas memorizaram também, outras gravaram, outras anotaram. E por conta disso, se você colocar aí no Google cordel de Cego Deraldo, você vai encontrar a obra dele, tá? Então, a literatura de cordel, ela não é brasileira, como muita gente pensa, ela é europeia. E ela chegou até nós através de Portugal, do nosso colonizador. E lá em Portugal, eles comercializavam os livretos de cordel nas feiras, eles esticavam assim, botavam um cordel de um lado para o outro e punham os livretinhos dessa forma, assim, para expor e vender. E então, eles chamam lá de literatura de cordel, porque fica exposta no cordel. A literatura que fica na feira exposta no cordel. E foi dessa forma que chegou para nós. Foi com esse nome que nós recebemos a literatura de cordel. E lá no Nordeste, esse tipo de literatura se adaptou muito bem, lá cheio de feira livre, cheio de artista da oralidade, e deu muito certo com o nordestino a literatura de cordel. Deu tão certo que muita gente pensa que a literatura de cordel é nordestina, mas não é, é europeia. Tá? Então, se você for andar pelas feiras livres do Nordeste, você vai encontrar muito cordelista, muito repentista. O que é repentista? O repentista é uma espécie de cordelista, mas é uma espécie mais apurada, porque ele faz o cordel
repente, ali na hora, pá, de repente, sabe? Porque tem cordelista como eu que precisa de um tempo, precisa de um papel e uma caneta para burilar os versos, para mudar, para arrumar, sabe? Para deixar redondinho. Já tem outros cordelistas, como que são os repentistas, eles fazem sem precisar de papel. Eles vão fazendo na hora, no chofre ali. E o repentista, ele se apresenta, né, nas feiras agropecuárias, quermesses, sei lá, em um monte de coisa aí, nos mercados da vida, nos shows, os shows do repente, geralmente acontece com dois repentistas, eles fazem uma espécie de desafio. Um fala, joga uns versos e o outro replica, o outro responde aquilo, entendeu? Fica, eu sou muito bom nisso, o outro fala, eu sou muito melhor. Cada um conta uma história mais exagerada do que o outro, para dizer que é muito bom. Eu me lembro de um repente do meu livro, que eu só lembro da resposta. Era assim a resposta. Alguém já tinha perguntado, mas eu não lembro, porque eu era muito pequenininho. Meu livro era lá no primário ainda. A resposta era: eu não tenho inveja disso, sou valente, valentão. Canguru é meu cavalo, cascavel meu cinturão. Eu engulo brasa viva e pego por isso com a mão. O empurrão do meu dedo bota 10 morros no chão. Aí o outro ia e respondia uma coisa maior. Eu sou muito mais valente, eu engulo brasa quente, eu pego esses 10 morros e junto com mais 300, sabe, fica inventando, fica aumentando. Isso é o repente, faz na hora, faz de repente. O repentista, como eu disse, gosta de apresentar em dupla, eles gostam do viola também, ou do pandeiro, eles gostam de dar um ritmo ali para a apresentação. O pandeiro é muito utilizado também no cordel na embolada. Embolada é uma vertente da literatura de cordel. É aquela coisa que é como se fosse ali... E vai repetindo, embolando aquilo ali, e dali já vai. Eu não sei fazer embolado, não posso nem te dar um exemplo, mas tem muito cordelista que apresenta seu cordel com pandeiro e apresenta em ritmo de embolada, na cantoria da embolada. O cordelista mais popular no Brasil é o Patativa do Assaré. Você já ouviu falar do Patativa do Assaré? Patativa do Assaré é nordestino. Ele, desde muito cedo, perdeu o pai, família pobre, teve que ajudar na lavoura, ajudar no orçamento doméstico. Então ele quase não estudou. E não tinha tempo, e nem caderno, e nem lápis. Ele fazia os seus versos de memória, de cabeça. E ele gravava tudo. E com 12 anos, final de semana, ele já ia para quermesse, já ia para mercado, para feira, falar seus cordéis, suas histórias, para poder ganhar um pouco de dinheiro e ajudar a mãe, ajudar no orçamento familiar. E assim ele pegou o ritmo e acostumou, e ele fazia isso tão bonito que o povo começou a botar o apelido dele de Patativa do Assaré. Patativa é um pássaro, Assaré é a cidade que ele nasceu. Então ele era um pássaro canoro apresentando sua arte do cordel e agradou muita gente. E como ele produzia muito e apresentava muito, ele se popularizou demais. Ainda teve a sorte de dessas pessoas que o viu apresentando, gostou muito e tinha dinheiro, patrocinou um livro dele de cordel, e esse livro ganhou o mundo, e assim Patativa do Assaré ficou famoso e ganhou o mundo também, suas histórias ganharam o mundo. O fato dele ter nascido numa época que as mídias eram outras, contribuiu também. Ele
viveu bastante, ele morreu já com 90 anos, 90 e poucos anos, então deu tempo dele produzir muito e sua arte andar e se popularizar. O Patativa do Assaré, ele é nosso contemporâneo, ele morreu, não tem tantas décadas assim, acho que foi na década de 80, não tenho tanta certeza. Mas antes dele existiu um cordelista no Brasil que se chamava Leandro Gomes de Barros. Leandro Gomes de Barros nasceu ainda no século XIX. Ele se tornou uma espécie de representante máximo do cordel aqui no Brasil. O aniversário dele, que é dia 19 de novembro, é escolhido como dia de se homenagear a literatura de cordel no Brasil e o cordelista. Então, 19 de novembro, aniversário de Leandro Gomes de Barros, é também o dia que se comemora a literatura de cordel no Brasil, o dia que se homenageia os cordelistas brasileiros. O Leandro Gomes de Barros, também nordestino, começou a produzir seus versos e tomou gosto, decidiu que ia viver daquilo, e ele foi um dos primeiros cordelistas que sobreviveu da literatura de cordel. Então, quando ele decidiu que queria viver daquilo, ele foi embora para o Rio de Janeiro e lá ele produzia os seus cordéis, imprimia numa prensa artesanal e comercializava, vendia. Com esse dinheiro ele se mantinha e mantinha a família que havia ficado no Nordeste. Conta-se que o Leandro Gomes de Barros, todos os anos, no Natal, ele mandava para a família um baú imenso, cheio de livretos de cordel. Imagina se um livreto desse tamanhozinho e dessa espessurinha, quantos livretos cabem num baú daqueles antigos? Milhares. E a família ia para a feira e vendia todos os cordéis em apenas 2 dias, de tão famosos que eram as histórias do Leandro Gomes de Barros. E as pessoas juntavam aquele dinheiro ali o ano inteiro para poder comprar, porque as pessoas muito pobres lá na região dele. E a família conseguia vender rapidinho com esse dinheiro. Eles aplicavam na lavoura e eles se mantinham todo ano também com a literatura de cordel, como produto da arte do Leandro Gomes de Barros. O Leandro Gomes de Barros morreu nonagenário como o Patativa do Assaré, mas ele não se popularizou tanto porque ele viveu uma outra época. Ele nasceu no século XIX. Ele morreu quando o Patativa estava nascendo. Então, quando o Leandro Gomes de Barros viveu, não tinha rede social, não tinha internet, as rádios eram pouquíssimas, não tinha televisão, os livros ainda eram poucos, era objeto a leitura, né? Eram poucos os leitores na época. E tinha rádio, mas não tinha tanto. O certo é que a divulgação não foi a mesma que a do Patativa do Assaré. Patativa do Assaré já tinha televisão, muita rádio, jornal, internet. Se você colocar no YouTube Patativa do Assaré, você vai ouvir a voz dele falando alguns dos seus cordéis. Eu sugiro que você coloque Seu Doutor. Você vai ver quão lindo é esse cordel, uma história tão maravilhosa que o Raimundo Fagner, um cantor nordestino da música popular brasileira, musicou. Seu doutor, me dá licença pra minha história contar. Hoje eu venho de terras estranhas e é bem triste o meu penar, mas já fui muito feliz vivendo no meu lugar. Eu tinha cavalo bom, gostava de campear. Aí eu sei que eles falam assim: ô vaca estrela, ô boi fubá. Isso é Patativa do Assaré, tá? Fez muito sucesso na minha geração, na época que eu era bem jovem. Essa música fez muito sucesso e é um clássico da música popular brasileira, Vaca Estrela e Boi Fubá. E essa música é um poema
de cordel do Patativa da Saré, que o Raimundo Fagner musicou, certo? Então, o Patativa da Saré deixou uma obra maravilhosa que você pode conferir aí no Google. Você vai ver e aproveita e veja outras coisas. Veja também o Leandro Gomes de Barros, veja o Cego Deraldo e coloque assim, cordelistas, principais cordelistas brasileiros. Você vai ver quanta coisa boa tem. Antes de 1980, a literatura de cordel era tida como subliteratura. Não era uma literatura respeitada, porque é uma literatura simples, os poemas não são, os versos não são sofisticados, os poemas, ou a linguagem é assim, é bem popular mesmo. Então, a crítica literária classificava a literatura de cordel como uma literatura menor, como uma literatura sem rebuscamento, sem sofisticação. Eles diziam que as rimas dos versos da literatura de cordel eram rimas pobres. Depois de 1980, com o advento dos estudos culturais, então passou-se a ter um outro olhar para a literatura de cordel, porque os estudos culturais dizem que toda cultura tem o mesmo valor, seja cultura popular, seja cultura erudita, seja cultura francesa, africana, americana, qualquer cultura indígena, cultura tradicional, quilombola, qualquer cultura, ela tem o seu valor, ela é maravilhosa porque ela vem de um determinado grupo e ela precisa ser respeitada como tal. Não tem isso de dizer uma cultura menor, uma cultura maior, não. Tudo está no mesmo nível, estão nivelados iguais, tem que ser respeitadas assim. Então, por conta disso, por conta dos estudos culturais que vieram legitimar a arte popular, a cultura popular, como digna de aplausos, como qualquer outra cultura, a literatura de cordel, portanto, passou a ser reconhecida como uma literatura maravilhosa, como uma literatura que tem o seu valor como qualquer outra. E, inclusive, os editais de cultura passaram a dar o mesmo recurso que eles dão para um poeta, eles dão hoje para um cordelista. Antes, não. Antes era um recurso menor, como se o cordelista fosse um artista menor. Entendeu? As pessoas tinham vergonha de dizer que era cordelista. E você vê que eu chego aqui hoje, olha, eu tenho mestrado na Universidade Federal, no entanto, eu tenho vários livros, no entanto, eu vi de falar assim, eu sou cordelista. Eu falo com muito orgulho, porque eu tenho orgulho em ser cordelista, em ter essa facilidade de me comunicar através de versos e de rimas, né? Porque nem sempre o verso tem rima. Então, o verso da literatura de cordel tem que ter rima. O verso da poesia nem sempre, lembra que a gente falou? Mas o verso da literatura de cordel é um verso rimado. Olha que coisa maravilhosa. E eu adoro isso, adoro essa sonoridade, adoro esse encantamento que existe em torno da literatura de cordel. É uma energia assim, muito boa e me faz muito bem ler cordel, produzir cordel, semear cordel por aí. Aqui no Tocantins, nós temos alguns cordelistas assim, que se destacam. Eu vou apresentar aqui para vocês, começando com o Genival Nicolau, que é o cordelista mais famoso, mais respeitado, porque ele é bem idoso já. E ele deixou uma obra vasta, está aqui desde o início, produzindo, participando de tudo. Então, ele é digno desse título de um dos cordelistas mais famosos, mais representativos.
Lembra o Salão do Livro, a FLIT? Quando tinha Salão de Livro, quando tinha FLIT aqui no Tocantins, não tinha aquele espaço cordel? Então, o rosto dele estava lá na parede, assim, olha como ele é famoso. Genival Nicolau, apesar de ser do Crato, do Ceará, ele veio para o Tocantins e foi morar em Paraíso. Então, ele é considerado cidadão de Paraíso. Inclusive, ele é da Academia de Letras de Paraíso. E a obra dele está nas bibliotecas, ele tem uma obra vasta, eu tenho aqui alguns livros dele que eu trouxe para mostrar para vocês. As Desventuras do Mulato, de Ararapina Crato, Crônicas e Poemas, O Cabo Cambembe, Luiz Gonzaga 100 anos de histórias e muitas outras coisas que ele tem, que você pode encontrar nas bibliotecas, principalmente nas bibliotecas de Paraíso, na Academia de Letras de Paraíso, e lá com certeza tem obra do Genival Nicolau. Genival Nicolau já está velhinho, já sofre de Alzheimer, ele já não produz mais. No entanto, ele é um dos orgulhos da literatura tocantinense. A sua obra muito contribui para fortalecer a identidade cultural do nosso estado. Um outro poeta cordelista muito atuante e muito importante para a nossa literatura é o Juarez Alencar. O Juarez Alencar ele trabalha na Secretaria de Educação daqui do estado e ele produz muitos cordéis e cordéis interessantes e cordéis muito bem feitos e específicos para o professor levar para a sala de aula, porque o Juarez Alencar é pedagogo, então ele tem todo aquele cuidado, toda aquela preocupação em preparar um cordel que sirva também de material didático. Então, olha aqui, o que a gente tem do Juarez Alencar? África de todos nós. Ideal para o professor de geografia trabalhar a África na sala de aula, porque a literatura de cordel é uma linguagem lúdica e já foi comprovado cientificamente que tudo aquilo que o aluno absorve através da ludicidade, ele aprende, ele retém, porque a nossa memória, a memória humana é dividida em memória flutuante e memória permanente. E quando alguma informação chega através do prazer, através da ludicidade, o organismo entende que aquela informação faz bem para aquela pessoa, então ele retira da memória flutuante e joga para a memória permanente e a pessoa não se esquece mais, entendeu? Então, a linguagem de literatura de cordel é uma linguagem lúdica, ela rima, ela tem aquela sonoridade, ela faz bem para a pessoa, ela faz com que a pessoa se remonta à infância, tem aquela coisa, né, da brincadeira, do ritmo. Então, o Juarez Alencar utiliza sabiamente a literatura de cordel para falar de temas sérios, de temas que estão nos conteúdos didáticos, nos conteúdos dos planejamentos dos professores. Outro do Juarez Alencar, Geografia em Rima. Olha, ele explora muita coisa legal aqui. Outro do Juarez Alencar, Pluralidade Cultural. Ó, que tema bom. Mais dele, Tributo ao Paulo Freire. Tem muita gente que fala do Paulo Freire sem saber quem foi Paulo Freire, foi falando mal. Tá aqui uma história de Paulo Freire em verso, uma forma de apresentar a trajetória desse grande homem de uma maneira simples
de uma maneira que a pessoa vai ler, vai entender e vai respeitar o grande pensador, o doutor Paulo Freire, o nosso mestre, o nosso educador maior. Paulo Freire revolucionou a forma do professor trabalhar na sala de aula. O Paulo foi o método Paulo Freire. E ele, na verdade, não é um método, né? O Paulo Freire ele conseguiu a façanha de alfabetizar um grupo de cortadores de cana em poucos meses, em poucos dias, né? Meses, acho que menos de 3 meses, 95 dias, alguma coisa assim. E ele conseguiu pegar pessoas que não tinham nenhuma perspectiva e ele alfabetizou de uma maneira prática, de uma maneira funcional, porque a pessoa, além de aprender a ler, ela refletia sobre aquilo que ela lia também, sobre a condição dela no mundo e sobre o que ela podia fazer com aquilo que ela estava aprendendo. Você entendeu? Então é muito interessante a forma como Paulo Freire ensina, como ele alfabetiza. A proposta dele, né, que ele já morreu. E aí o Juarez Alencar explica tudo isso aqui nesse cordel. Se você não conhece Paulo Freire, tem curiosidade, está aqui um bom material para você conhecer. Olha que outro cordel importantíssimo, a evolução histórica do Tocantins, que conta a história do Tocantins de uma forma simples, ou como que ele se evoluiu historicamente, perfeito isso aqui. O que mais do Juarez Alencar que a gente tem? Tributo a Gonzagão, olha que coisa legal, né? Então, você pode... e muitas outras coisas. Ele tem um blog. O blog dele é juarezdocordel.blogspot.com. Lá você vai conhecer muitos outros cordéis do Juarez e vai aprender, vai treinar. Veja lá. O que mais que a gente tem? Nós temos um cordelista que mora lá no Bico do Papagaio, que se chama Jano Guimarães. O Jano Guimarães, ele trabalha na Universidade Federal do Tocantins, mora em Tocantinópolis, e ele produz cordéis maravilhosos também. Ele tem, inclusive, um livrinho, não está aqui, que é um cordel que ele transformou num livro mesmo, assim, estrutura de livro. Não está aqui. Então, Jano Guimarães, você pode pesquisar, colocar aí no Google. Ele é bem ativo nas redes sociais e ele produz praticamente todos os dias. Ele tem muita coisa boa. Nós temos um outro cordelista que é bem atuante mesmo, que se chama Demar Cordel. Demar Cordel, ele escreve bem, está aí nas redes sociais, cordel para o trânsito. Ele tem cordel para todos os temas. E ele é tão representativo, ele é tão atuante, que ele foi convidado para ir na Fátima Bernardes. Olha aqui a foto dele com a Fátima Bernardes. E ele foi também no Faustão. E ele produz muita coisa. Esse livro aqui é uma coletânea de cordéis dele. Olha a grossura desse livro. Então são muitos cordéis que ele compilou, juntou tudo, colocou aqui nesse livro, ó, coletânea de cordéis. Você pode acompanhar o Demar através do YouTube, Demar Cordel com as cordas e os cordéis, ou através do Instagram, ou através do Facebook. Ele está aí nas redes sociais e produz bem, é uma pessoa maravilhosa, porque ele tem aquela energia boa do cordelista e repentista. Ele é meio repentista, ele é muito alegre e tem um trabalho maravilhoso, está sempre nas escolas, sempre envolvido com projetos relacionados com a comunidade estudantil. Então, Demar Cordel é uma pessoa, é um artista e muito contribui também para o fortalecimento da identidade cultural do nosso estado. Fazer literatura de cordel, fazer um livreto de cordel, contar uma história em cordel não é difícil. Esses cordéis aqui, ó, são de alunos
alunos de Miranorte, que contaram a história de Miranorte. São histórias diferentes aqui, tá? Eles contaram as histórias de Miranorte em linguagem de cordel, em oficinas de cordel que a gente realiza, entendeu? Aí na hora da avaliação, na hora das atividades, eles fazem os cordéis contando as histórias. É um projeto excelente que você pode fazer na sua comunidade, envolver as crianças, ou os jovens, ou os idosos, para contar a história da comunidade quilombola Redenção em forma de verso, em linguagem de cordel. Olha que coisa boa. Aí fala do iniciozinho, de como surgiu, fala dos principais fundadores da comunidade, faz verso para cada um deles, fala das riquezas culturais daí, quais os costumes, quantas coisas daí, as lendas. Desculpa, mas dá para contar uma história linda a partir da literatura de cordel. Experimenta aí. E como eu disse, eu sou cordelista e eu contei aqui a história do Tocantins nesse livro, ó, Epopeia Tocantinense. Esse livro aqui conta a história do Tocantins desde o século XVII, desde 1610. E ele vai contando tudo o que aconteceu até chegar a ser Tocantins, porque eu não sei se você sabe, mas antes essa região aqui era Goiás, e aí o desenvolvimento não chegava para cá, porque o dinheiro ficava tudo lá em Goiânia, por lá, Anápolis, aquelas regiões lá perto de Goiânia. E aqui era tido como o norte de Goiás, e o desenvolvimento não chegava, não tinha universidade, não tinha hospitais bons, não tinha recurso para cá. Então, as pessoas daqui, os políticos, as pessoas que entendiam isso, lutavam para separar o Goiás, para essa parte virar Tocantins, para poder chegar a recurso e a gente ter as coisas que a gente tem hoje, né? Porque depois que separou, você viu como mudou? Hoje a gente tem tanta universidade, hoje a gente tem hospitais, hoje a gente tem até shopping. Olha, antigamente nem pensava nisso. O tanto de escola que a gente tem hoje, né? Que coisa boa. Então, graças à divisão do Estado, entendeu? Graças ao movimento separatista, graças à criação do Estado do Tocantins, que aconteceu com a Constituição de 1988, ou seja, tem só 33 anos que o Estado existe. Mas a luta para separar o Estado tem mais de 100 anos. É uma luta secular, uma luta centenária, certo? Então eu conto toda essa história aqui, nesse livro. Eu falo dessa luta centenária, eu falo das principais pessoas que lutaram pela separação, pela divisão do Estado. Eu conto como é que foi. Tudo isso na linguagem de cordel, tudo isso rimado. E eu falo de coisas chatas, igual artigo de Constituição, data, os trem que é chato para falar rimado, para falar em cordel, e eu consigo falar. Imagina falar de coisa boa, igual falar de flores, de amores, de pássaros voando, de criança correndo, de uma avó cantando, Gente, é bom demais, né? Dá para fazer rimas lindas. Então, comece aí. Comece, você vai ver o tanto que vai ser bom. Esse livro, como eu disse, ele conta a história do Tocantins. Eu vou contar um pedacinho para você ver como é fácil rimar, como é fácil contar qualquer história a partir da rima, a partir da linguagem do cordel. Vou te contar a história do estado do Tocantins, desde a descoberta do rio que os franceses fizeram, aos acontecimentos marcantes que depois disso vieram. Houve uma luta antiga, gente grande entrou na briga para o Goiás dividir, organizações diversas, até sangue derramado para o estado surgir. Mas antes de tudo, o rio. O francês quem descobriu. No século XVII, bem no início, o que significou bom auspício? O rio possibilitou
facilitava a navegação e desenvolvimento para a nova região. Com 2.400 quilômetros, parte dele navegável, é uma fonte de histórias e folclore inesgotável. O segundo maior rio totalmente brasileiro, gerador de energia que abastece um povo inteiro. Em suas margens se encontra a maior concentração de castanha da Amazônia, orgulho da nação. Então, você está vendo aí que eu falei, fiz a introdução do livro, falei que eu ia falar e contei um pouco da história do rio. Mas eu conto muita história nesse livro. Eu conto, por exemplo, como que o estado do Tocantins começou, porque ele começou com a Constituição de 1988, né? Então eu falo qual foi o artigo da Constituição que criou o estado do Tocantins. E eu conto, por exemplo, uma coisa que tem lá dos parágrafos do artigo 13 da Constituição. O artigo 13 diz assim, ó, é criado o estado do Tocantins. Aí tem um parágrafo que fala, mas sua criação não pode ser antes do 41º dia ou antes de janeiro. Entendeu? Então eu conto essa história com esses versos, presta atenção. Foi em 88 que nossa Constituição mudou o rumo da história. Em seu artigo 13 do ato da disposição constitucional transitória, criou o nosso estado Tocantins tão adorado. Sua existência é a glória. Mas para o estado de fato existir, bastava apenas cumprir o artigo 13 da Constituição, que dava sua instalação para o 41º dia, mas não antes de janeiro, para a glória e alegria daquele que tanto queria ser famoso pioneiro. Então, você está vendo aí que eu contei de uma forma simples, usando palavras simples, falei de artigos de Constituição, expliquei direitinho e muitas outras coisas que tem aqui que eu vou contando tudo dessa forma fácil da gente aprender. Por exemplo, quando eu falo das etnias indígenas, eu falo, ó, são tantas as etnias, podemos até listar. O Craô, que faz aldeia em estrutura circular, tem machadinha de pedra, símbolo sagrado de lá, que traz respeito e harmonia, Tocantins, ou Goiatins e Itacajá. O Apinagé, no passado, até precisou ser contido. Um posto militar foi criado, era guerreiro conhecido. Utiliza o babaçu de maneira exemplar, usa a folha para o povo, cobre o lugar de morar, fabrica os seus utensílios e a amêndoa é para alimentar. Com urupu e genipapo, tinge o seu artefato, comercializando o que sobra para manter o sustento próximo de Tocantinópolis e cidade de São Bento. Aí eu vou falando de todas as etnias. Aí quando eu falo, por exemplo, do xerente, eu falo, já o xerente é outra gente que se denomina importante. Aquém, nome galante, capital da Piabanha, antiga Tocantinha, onde cidade de Tocantinha, antiga Piabanha, onde o mais belo dos rios banha. Então, a gente vai contando tudo em rima, em linguagem de cordel. A criança que lê isso aqui, ela não esquece, gente. Por exemplo, o aluno que lê não esquece. Por exemplo, tem um verso aqui que fala do Rio Azuis. Quando eu escrevi esse livro tem 10 anos que foi escrito.
Quando eu escrevi, o Rio Azuis era tido como o rio menor do mundo. Hoje, já está no livro do recorde um outro rio que é menor. O Rio Azuis é tido como o segundo livro. Mas o verso aqui foi feito em 2011, então ele fala ainda como se o Rio Azuis fosse o menor. Temos o Rio Azuis, um dos menores do mundo. Não, temos o Rio Azuis no município de Aurora, que é um dos menores do mundo onde a beleza mora. Tido como impressionante, envaidece todos nós. Menos de 300 metros da nascente até a foz. Então você vai ver que o Rio Azuis, um dos menores do mundo, no caso o segundo menor do mundo, está aqui no estado do Tocantins, no município de Aurora, e que ele tem menos de 300 metros da nascente até a foz, que se chama Rio Azuis. Quanta coisa você aprendeu numa única estrofe, né? Tem uma história aqui que a gente conta, que é a história da comunidade quilombola da Barra da Aroeira. Aqui no Tocantins nós temos 30 e poucas comunidades quilombolas. E todas elas são remanescentes de quilombo, inclusive a sua aí. Mas tem uma delas que não é remanescente de quilombo. É exatamente a comunidade quilombola da Barra da Aroeira. A comunidade quilombola da Barra da Aroeira, ela é derivada, sabe de quê? De soldos de guerra. O que é isso? A Guerra do Paraguai, ainda no tempo do rei Dom Pedro II, quando o Brasil não tinha tido a independência ainda, quando o Brasil ainda era império, teve a Guerra do Paraguai. E aí, eles saíram recrutando os jovens brasileiros para ir lá lutar na Guerra do Paraguai. E recrutaram um tal de Simão, que morava lá no Rio de Janeiro. O pai de Simão, que se chamava Félix José, falou, não vou deixar meu filho ir. Meu filho tem 20 e poucos anos, não tem experiência nenhuma, ele é quase uma criança. Eu não vou deixar meu filho ir para a guerra, porque senão ele vai morrer. Ele não sabe atirar, ele não tem treinamento de guerra. Eu vou no lugar do meu filho. Ele tempo podia. Alguém podia ir no lugar do outro. E esse povo rico pagava ali um agregado para ir, entendeu? Para não deixar o filho morrer na guerra. Então, Félix José se alistou no lugar de Simão, no lugar de seu filho. E foi para a Guerra do Paraguai, lutou 3 anos e voltou com vida. E voltou com vida. Ele conseguiu lutar e vencer. E aí, quando ele chegou de volta, junto com os outros heróis de guerra, o rei Dom Pedro II deu terra, que chama soldo de guerra, presente, prêmio para quem voltou com vida. E deu terras. Seu Félix José ganhou um pedaço de terra num lugar muito longe, lá no fim do Goiás, que é aqui Tocantins hoje. Aqui no município de Santa Teresa, as terras de São Domingos. Aí seu Félix José era pobre, coitado, ele teve que vir atrás dessa... Ele não tinha outra perspectiva de vida, ele veio atrás das terrinhas dele. Andou meses até chegar aqui, achar essa terra. E lá ele constituiu família. A família cresceu, ele morreu. Hoje, os bisnetos de Félix José é que moram na comunidade quilombola da Barra da Aroeira, os descendentes dele. Então, alguns anos antes, aí, um tempo aí para trás, os fazendeiros perto lá da comunidade quilombola, da Barra da Aroeira, cresceram o olho na terra porque diz que a terra é boa. E aí esses fazendeiros mandaram sumir com os documentos, com o tal do documento que o rei deu para o Félix José, dizendo que a terra era dele. Então esses fazendeiros contrataram os advogados foram lá para dar desculpa de fazer não sei o que e sumiram com os documentos. Eles deram esse documento, o povo bem de boa intenção, bem intencionado. E aí, coitado, ficaram sem documento da terra. Por conta disso, eles não recebem ajuda. Agora já estão recebendo, porque agora a universidade, a UFT, juntou aí, conseguiu aprovar, documentar um pedacinho da terra, só um pedacinho. Mas aí já tá melhorando para eles. O
certo é que eles antes não recebiam nada do governo federal, porque não tinha como provar que eles eram comunidade quilombola. Entendeu? Eles não tinham nenhum recurso. Eu conto essa história aqui, sabe como? Temos a comunidade negra da Barra da Aroeira, em Santa Teresa, que é herança de Félix José, que se alistou e lutou sem um ai a sangrenta guerra do Paraguai, substituindo seu filho, que havia sido recrutado, porém muito jovem, coitado, o pai foi em seu lugar, para receber, ao voltar, as terras de São Domingos, que o rei D. Pedro II se dignou a doar. Entendeu? É uma linguagem poética, você tem que usar economia de palavras para os versos ficarem bem, ficarem bonitos ali, ficarem redondinhos. Então você não pode sair contando tudo igual eu te contei aqui, porque é poema, é um poema de literatura de cordel. Então você escolhe cada palavra que você vai colocar ali. E eu contei a história em 14 versos, tá? É a maior estrofe do Epopeia Tocantinense. Então, você pode pesquisar, pode ler o Epopeia Tocantinense para você entender mais ou menos, para você aprender, para você treinar, porque tudo é treino. Sabe o que eu digo? Que esses maiores jogadores de bola, tipo o Neymar, se ele tivesse só lido o livro de como jogar futebol e não tivesse treinado, ele não era bom. Porque tudo é treino. Então você tem que ler muitos livros de literatura de cordel, mas se você quer ser cordelista, você tem também que escrever cordel, praticar, contar a história, vai contando, vai contando, vai contando. Porque só assim você vai ficar bom. É só a prática que leva à perfeição, certo? Então, se você tem interesse no cordel, se você gosta, se você quer se tornar um cordelista, produza cordel, treine, leia primeiro, leia muitos cordéis, porque você só pode dar aquilo que você tem. Então, desculpa, se você quer colocar no papel, você tem que ter para tirar de dentro de si para colocar, né? Então, você primeiro tem que ler os grandes cordelistas, sai lendo todo quanto é cordel que você encontrar pelo caminho. Depois que você já tiver bem craque, você começa a praticar e você vai para o campo, entendeu? Igual o Neymar, primeiro ele leu os livros de como jogar futebol, depois ele foi lá praticar, ele foi para o campo, foi correr atrás da bola, foi chutar até ficar bom. Então é isso que você tem que fazer. Primeiro você vai ler os melhores, para você aprender ali com ele como é que faz, e depois você vai praticar. Vai pegar a caneta e o papel e vai começar a escrever. E vai continuar escrevendo. Não deu certo, você muda o verso, vai mudando, que você vai ver que não é difícil e você vai conseguir. E logo daqui a uns tempos você vai estar ministrando oficina, ensinando, igual eu estou aqui ensinando, é contando a história do cordel, é ensinando. Eu vou dar uma dica bem prática de como é que faz cordel, tá? Como é que faz uma estrofe bem perfeita, bem redondinha. Uma estrofe pequena de 4 versos, uma quadrinha. O cordelista, quando ele vai fazer os versos dele, ele garante a rima, porque tem que rimar. Eu já disse que tem que rimar, né? Então ele garante a rima dele no segundo verso, na última palavra do segundo verso. Tem um exemplo bom que eu gosto de usar aqui nessas oficinas. Ó. Estou ministrando a oficina, primeiro verso. Segundo verso, de literatura de cordel. A última palavra do segundo verso foi o quê? Cordel. Então você vai pegar aqui o papel e vai fazer um banco de palavras que rima com cordel. Todas as palavras que terminar em el. O quê? Pastel, pinel, mel, céu, papel, chapéu. Coloca tudo aí, tá? Aí você continua lá, ó. Vai lá pro seu poema. Estou ministrando oficina de literatura de cordel, mas vou parar para comer pastel. Cordel rimou com pastel, certo? Aí você fala, não quer falar de comer, não quer falar de pastel, vamos fazer outra rima. Você vai, então, vai pegar outra palavra que está aqui no seu banco de dados. Ó, vamos pegar mel? Vamos, ó.
Estou ministrando oficina de literatura de cordel. Gosto muito dessa arte. Ela é doce como mel. Oh, rimou mel e cordel. Ah, não. Vamos treinar outra. Vamos escolher outra, vamos. Vamos escolher chapéu. Ah, vamos escolher chapéu. Estou ministrando oficina de literatura de cordel, mas vou parar para procurar meu chapéu. Ó, tá vendo? E assim você vai mudando. Ah, não quero chapéu também não. E nem quero essas aí não. Quero outra. Qual que você quer? Você quer céu? Então vamos. Estou ministrando oficina de literatura de cordel. Adoro fazer versos. É como está no céu. Ó, entendeu? Você vai mudando, vai trocando, igual você troca de roupa. Igual quando você abre seu guarda-roupa, vai escolhendo as roupas que você quer vestir ali, vai mudando. Ah, não gostei dessa hoje, não, vou trocando. Bem assim é fazer verso, rimadinho, um verso de literatura de cordel. Faça esse banco de palavras que rime com a última palavra do segundo verso da história que você quer contar. Entendeu? Quer contar uma história? Comece escrevendo em verso. Faça o primeiro verso apresentando a história. No segundo verso, você já garante a rima. Você já capricha na última palavra do segundo verso, porque é naquela palavra que você vai rimar o último verso lá. Entendeu? Então, por exemplo, tem palavras que é ruim de rima. Bicicleta. Ah, bicicleta é ruim para rimar. O que você acha para rimar com bicicleta? Que palavra que você vai pôr aqui no banco de dados de bicicleta? Ixi, vai ficar difícil. Aí então você troca. É melhor você trocar, tira a bicicleta de lá. Senão você vai ter que botar ela na cleta. Entendeu? Vai ter que colocar umas coisas assim, muito sem sentido para a história. Então você já muda. Não deixa bicicleta na última palavra do segundo verso. Joga ela para outro canto. Bota a última palavra do segundo verso, uma palavra boa de rima. Uma palavra que você pode achar um monte de outras palavras que rimam com ela aqui. Essa é uma dica de ouro para quem está querendo fazer cordel, para quem quer seguir no caminho da literatura de cordel, certo? Essa é a melhor dinâmica de todas, é a dica principal. Se você aprender isso aí, você vai se tornar um grande cordelista. Entendeu? Se não entendeu, reveja essa oficina, você vai ver que não é difícil. Tem alguma pergunta? Escreva bem aí embaixo, que em algum momento a nossa equipe vai ver e vai me falar, e eu faço questão de responder com o maior carinho. O que mais que a gente fala aqui hoje? Aqui no Tocantins nós temos também o Júnior Brasil, que é outro cordelista bem atuante, você já deve ter ouvido falar. Nós temos também o Júnior Brasil e o Jano Guimarães, o Demar Cordel, o Genival Nicolau, eu. Quem mais? Não temos tantos cordelistas como deveríamos ter, como precisamos ter. Por isso é que ele precisa ser estimulado na sala de aula, precisa ser estimulado aí na comunidade, no dia a dia, porque se você acostuma a falar na linguagem de cordel, você escreve naturalmente as histórias rimando. Tudo é questão de costume. Aqui em casa a gente gosta de falar em cordel agora eles já estão ficando adultos, né? Mas quando eles eram pequenos, meus filhos, era tudo rimadinho, e eles super acostumam com aquilo ali, sai naturalmente. Mamãezinha, vou ali fazer xixi, tudo é rimado, e é divertido, e é agradável, e são memórias boas depois, né? E se transformam em boas memórias. Exatamente por ser momento de ludicidade, e momento de criatividade, momento em que a arte está ali pairando no ar. Eu acho que a gente vai ficar por aqui. Quanto tempo a gente ainda temos 5 minutos, então eu vou aproveitar para falar um poema rimado, contar uma história em verso,
e você vai ver como é bom falar em verso, como é bom contar histórias. Eu vou contar a história do Nego d'Água. A história do Nego d'Água, a história daqui da nossa região, a lenda da nossa região. E tem ela em várias versões. Eu tenho uma versão dela em verso, tá? Para você ver como a gente pode contar qualquer história na linguagem do cordel, tá bom? Ó, há muitos e muitos anos habita esse lugar o Nego d'Água falado com seu lindo cantar, canto alto, forte, triste, que pede por tudo que existe para que seja preservado e que o homem tenha em mente que proteger o ambiente é o passo mais acertado. Ele sempre está presente quando a natureza clama. Decidido e rigoroso, Nego d'Água é musculoso, sua pele é dura como escama. Ele é negro como a noite em que a lua se ausenta. Brilha qual bronze polido, um brilho que é refletido e é forte. Tudo aguenta. Careca e muito alto, pés e mãos agigantados, aparece com um salto e todos ficam amedrontados. A missão do Nego d'Água é a de sempre cuidar. Por isso, vive no rio para não facilitar. Se esconde bem no fundo, em uma gruta de ouro, para guardar o maior tesouro, que é vida, vida plena. E de lá fica de olho em quem tenta depredar e lhe imputa uma pena. Se pescar peixe pequeno ou usar rede indevida, Nego d'Água então revida e faz a canoa virar. Sua gargalhada ressoa ao derrubar a canoa de um pescador malvado, que não respeita o esquema e pesca na Piracema, fazendo estrago danado. Antigamente, o Nego d'Água cantava por distração ou para ganhar fumo e sabão. Hoje em dia, é diferente. Ele canta para que a gente seja mais inteligente e pare de destruir, pois a terra não suporta. Se continuar assim, toda a vida será morta. Por isso, ele é tão radical quando alguém não é legal. E se o tal desavisado pescar em local errado, terá seu anzol quebrado, rede e tudo estraçalhado. E ainda leva de brinde um susto bem caprichado. Então, vocês viram, eu contei uma história, uma lenda rimada, uma lenda na linguagem do cordel. Você pode contar o que você quiser nessa linguagem. Se você for professor, você pode estimular o seu aluno a fazer qualquer história. Aí você pode inserir o assunto na linguagem do cordel e pedir para ele fazer uma releitura. Se ele estiver achando chato esse negócio de rima, achar que isso é coisa de poesia e tem menino que é meio machista e fala que isso é coisa de mulher, não sei o quê, você fala para ele que isso é igual, sabe o quê? Rap. Literatura de cordel é igual rap, rima do mesmo jeito. É a mesma estrutura, é a mesma forma de fazer. Só que o rap tem ritmo, é musicado. Eu tenho um livro que se chama Pirarucu Encantado, que eu cheguei numa escola aqui de Palmas, que eles estavam me homenageando, e as crianças apresentaram o livro em rap, em forma de rap. Conta a lenda do lugar, que quem sai para pescar em noite de lua cheia pode ver o peixe grande vir a gente salvar homem no piscar de uma candeia. E aí ficava o menino fazendo som com a boca e o outro. E a menina, ficou linda a apresentação, muito linda. E o que é isso? É cordel que eles musicaram em ritmo de rap. Então você pode contar isso para o seu aluno
para quebrar a resistência dele, se ele estiver resistindo, se ele não quiser fazer porque acha que é coisa ou de mulher, ou de poeta, ou de livro, ou frescura, você entendeu? Traz o rap. Casa o rap com literatura de cordel, você vai ver que dá muito certo, que as crianças vão amar. Os alunos em geral, adolescente, o aluno em geral, ou idoso, eles vão amar. Então é isso. Agora nós completamos 1 hora de oficina, então nós vamos ficar por aqui, para a oficina não ficar grande e você ficar com preguiça de ver, certo? A proposta é de 1 hora, completamos. Divulgue essa oficina para outras pessoas, se você gostar, veja mais vezes para você ficar bem craque e pratique a literatura de cordel, faça projetos que envolvam a comunidade, que envolvam os idosos, que envolvam as pessoas aí. Bota esse povo para criar história bonita na linguagem de cordel, tá certo? E veja as outras oficinas do projeto Capacitando e Empoderando. Todas elas foram feitas com muito carinho para você, Comunidade Quilombola Redenção. Um grande beijo e até a próxima. Tchau!